Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 27 e 28 de fevereiro de 2019. Karina, uma semana marcada por uma grande quantidade de temas, alguns não encerrados, mas temas importantes, como eu já disse, temas variados, então tem bastante coisa para a gente falar. Hoje não sei nem se dá tempo de falar tudo, né? Exatamente, Cadu, vamos fazer uma seleção aqui, porque na sessão da quinta-feira, presidida pelo ministro Luiz Fux, a dinâmica dos trabalhos quase que esgotou praticamente a pauta de julgamentos, considerando que, apesar de ficarem 2 ações diretas para serem julgadas ainda, mas dois outros processos foram chamados das listas. Então, dentro daquela matemática que a gente faz, é possível dizer que a pauta foi esgotada. Mas muitos temas discutidos e decididos no plenário essa semana, fechando os julgamentos do mês de fevereiro de 2019. Na quarta-feira, eu classificaria a quarta-feira, Cadu, como a quarta da responsabilidade. Responsabilidade objetiva do Estado quando a atividade de um cartorário ou de um cartório prejudicar a terceiros ou a particulares foi a discussão que tomou toda a manhã da quarta-feira na sessão extraordinária e foi retomado logo no início da sessão à tarde, também da quarta-feira, com a conclusão e o julgamento de um recurso extraordinário envolvendo esse tema, responsabilidade objetiva do Estado em casos de danos causados a terceiros em decorrência da atividade de cartórios de notas ou mesmo cartórios de registro. E na quarta-feira ainda foi dado início ao julgamento de 7 ações diretas de inconstitucionalidade, uma ADPF, todas elas questionando diversos dispositivos da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma lei que estabelece e impõe limites de gastos ao poder público, tanto seja ele executivo, judiciário ou legislativo, nas esferas municipal, estadual e federal. O julgamento da quarta-feira da Lei da Responsabilidade Fiscal não foi concluído, foi até as sustentações orais e aguarda a pauta para julgamento numa outra oportunidade, porque o ministro Dias Toffoli, na quarta-feira, acabou mantendo a pauta dirigida e já publicada para a sessão da quinta-feira. Uma pauta extensa, os trabalhos foram conduzidos, como eu disse, pelo ministro Luiz Fux e acabou sendo quase toda ela esgotada, envolvendo assuntos sobre incidência de ISS já decidido pelo Supremo em um outro recurso extraordinário, o julgamento definitivo sobre o teto remuneratório dos procuradores municipais, se o teto deveria ser estabelecido como o limite do quanto ganha um prefeito municipal ou o que ganham os desembargadores do Tribunal de Justiça. Essa foi uma discussão que acabou sendo concluída. Outros temas envolvendo Lei de Pernambuco, Lei da Bahia e concursos públicos. Então, temas bastante variados numa semana que fecha o mês de fevereiro de 2019, com muitos julgamentos realizados, sem dúvida alguma. Então, como eu costumava dizer, faz tempo que eu não falo isso, vamos fatiar, portanto, a semana. Inclusive, como registrou a Karina, tivemos sessão plenária na manhã da quarta-feira, já na expectativa justamente de que na semana do Carnaval nós não teremos sessão plenária. E lembrando que teremos também outra sessão extraordinária na semana seguinte, compensando-se assim os 2 dias que não teremos sessão na semana do Carnaval. Então, uma sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira. Teremos na outra semana também outra sessão extraordinária, mantendo-se justamente esse ritmo dos trabalhos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Os ministros do Supremo realizaram na manhã da quarta-feira, portanto, sessão extraordinária e na pauta o recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina, que envolve a discussão da responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício das respectivas funções. Foi depois de uma decisão em instâncias inferiores que o Estado de Santa Catarina encaminhou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. O acórdão questionado confirmou a responsabilidade civil objetiva do Estado por atos de tabeliães e oficiais de registro, visão contestada pelo recorrente. O procurador de Santa Catarina afirmou que o particular que atua por delegação pode ser responsabilizado de forma primária. Não pode haver imputação primária e solidária de responsabilidade à administração pública central por danos causados pelo prestador de serviço. Se ele é pessoa distinta do Estado, com personalidade própria, responde ele de forma direta e primária
pelos danos causados a terceiros. O estado de Santa Catarina foi a única parte do processo a falar na tribuna. As outras sustentações orais foram feitas por amigos da Corte. A Associação de Notários e Registradores e o Colégio Notarial do Brasil pediram a manutenção da jurisprudência do STF para que o Estado seja responsabilizado e que o pedido do Estado de Santa Catarina seja negado. A atividade notarial e de registro é uma atividade eminentemente pública. Ela é sim uma atividade pública, o que caracteriza a sua natureza estatal, estritamente estatal, excelências. E dessa forma, a responsabilidade do Estado é objetiva, frente a uma atividade pública, a uma atividade estatal. Nós poderemos esvaziar, a partir de uma interpretação divergente daquela pacificada, esvaziar uma atividade que funciona no Brasil e bem, que é a atividade notarial, a atividade dos tabeliães. O ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário que tem repercussão geral reconhecida, citou diversos processos com temas semelhantes julgados pelo Supremo, responsabilizando a administração pública. O ministro negou o pedido feito por Santa Catarina, reconhecendo que o Estado responde diretamente. Verifica-se que o apelo não merece prosperar, mantendo-se a sentença e o acórdão, tratando-se da espécie de dano causado pelo registrador no exercício de sua função, fazendo incidir a responsabilidade direta do Estado de Santa Catarina, evidentemente que é assegurado na forma da lei o direito de regresso. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator. Já o ministro Edson Fachin teve voto divergente. O ato notarial de registro que provoca dano particular é o caso dos autos, gera em relação ao Estado responsabilidade objetiva, mas apenas subsidiária. Antes do encerramento da sessão, o último a votar foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ao analisar o caso, ele votou pelo pagamento de indenização pelo Estado de Santa Catarina, mas entendeu que daqui para frente a responsabilidade do Estado deve ser subsidiária. Eu acho que o Estado não pode ser demandado isoladamente numa situação de falta imputável ao tabelião ou ao oficial registrador. Eu acho que a responsabilidade do Estado aqui só pode ser subsidiária. O julgamento foi interrompido ao final da sessão da manhã, mas continuou na sessão da tarde da quarta-feira. E, ao final, o plenário considerou que é responsabilidade do Estado os danos cometidos por tabeliães e oficiais de registro a particulares. À tarde, a ministra Rosa Weber disse que os cartórios realizam serviços públicos e, por isso, o Estado é responsável pelos erros cometidos por tabeliães e oficiais de registro. O cidadão, ele não pode, ele está se valendo de um serviço de natureza pública. Ele não pode viver em sociedade se ele não tiver os atos da sua vida civil todos objeto de registro. A ministra Carmen Lúcia lembrou que todos dependemos dos cartórios. E, enquanto for assim, o poder público é obrigado a reparar danos causados por erros cartoriais. Enquanto dependemos de cartório e dependemos, é preciso que se afirme realmente a responsabilidade. Neste caso, temos, pela circunstância de, como disse a ministra Rosa, em que uma pessoa, como neste caso, em que, por um ato equivocado que provoque danos no seu patrimônio de bens jurídicos, acabe ficando um longo tempo sem exercer os seus direitos. Também votaram assim na sessão desta tarde os ministros Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Se trata de um serviço obrigatório para o particular. O particular não pode fugir de ter uma certidão de nascimento ou de uma certidão de óbito, ou, ao transferir um imóvel, de munir-se de uma escritura pública devidamente registrada. Portanto, é um serviço público de natureza obrigatória. Atualmente, ele é um agente público. Conservou-se a denominação de serventuário, mas, na realidade, é um agente público. Pouco importa que não receba dinheiro do Tesouro, como acontece com os serventuários, quando recebem das partes os emolumentos definidos em lei. Já o ministro Marco Aurélio votou contra a responsabilidade do Estado nesses casos. Ele não responde por atos de notários e de registradores, pouco importando a receita do cartório respectivo.
Os ministros ainda determinaram que o Estado tem o dever de processar o tabelião ou o oficial de registro que errou para recuperar os recursos públicos gastos com indenizações. Portanto, esse foi um dos principais julgamentos da sessão plenária do dia todo, na verdade, já que ele foi iniciado pela manhã, continuou na tarde da quarta-feira. Tem mais coisa ainda na quarta-feira, daqui a pouquinho a gente vai ver, mas... Bom, fechando especificamente essa questão. Aliás, havia, inclusive, outros processos em expectativa de julgamento que trata da questão da responsabilidade de servidores públicos em relação a serviços prestados a particulares. Mas, especificamente, foi fechada a questão em relação aos servidores, os trabalhadores, as pessoas que trabalham, os funcionários de cartórios, tabeliães, notários e registradores. Exatamente, Cadu. E quando a gente fala dessa responsabilidade objetiva do Estado, significa que aqueles serviços públicos prestados, ainda que um serviço ele é de caráter público, mas prestado por particulares, é um serviço público destinado à população e que o Estado é responsável por aquele eventual erro que venha a ser cometido, e assim foi decidido pelo Supremo. É uma coisa curiosa que eu ia até falando servidores, mas na verdade não são. É um serviço prestado por particulares, mas é um serviço que tem caráter público. Exatamente, de natureza pública. E daí os ministros entenderem que essa responsabilidade seria objetiva, ou seja, independentemente se houver dolo ou culpa, causou dano, o Estado tem o dever de indenizar em razão daquele dolo. Então, o caso específico aqui tratava de um viúvo que buscava judicialmente uma indenização por parte do Estado em razão de um erro do cartório no momento de lavrar a certidão de óbito da sua esposa, que teria lavrado com o nome errado e ele, por 3 anos, não conseguiu receber a aposentadoria que era da sua esposa. Então, houve um dano a um particular em decorrência de uma má prestação do serviço por um cartório e que o Estado tem o dever de indenizar. Houve uma discussão, uma divergência aberta no plenário se essa responsabilidade seria subsidiária ou solidária. Ou seja, eu posso buscar essa indenização diretamente ao Estado, porque tanto o Estado como o cartório seriam obrigados a pagar por essa indenização, por esse erro, ou primeiro eu aciono o cartório para, em caso de não sendo ele solvente, não conseguindo arcar com aquela indenização, o Estado seria instado a se manifestar e a pagar essa indenização. Essa foi a tese defendida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, mas que acabou ficando vencido. A responsabilidade, ela é direta e solidária. A ministra Rosa Weber enfatizou bastante esse ponto no seu voto e foi a tese que acabou ficando vencedora, seguindo o relator. E na fixação da tese, já que se tratava de um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, cuja decisão vai se aproveitar a vários outros processos de indenização que trazem esse mesmo pano de fundo, como eu digo aqui, não é? Essa indenização em razão de erro de tabeliães ou oficiais de cartórios, os ministros decidiram que, nesse caso, havendo então a responsabilidade objetiva do Estado, o Estado tem o dever, em caso de dolo ou culpa, de entrar com a chamada ação de regresso contra o tabelião, né, contra o cartório, que gerou aquele prejuízo ao Estado, já que o Estado tem o dever de pagar, sob pena de improbidade administrativa. E foi nesse sentido a tese fixada nesse recurso extraordinário, estabelecendo, portanto, um primeiro julgamento já concluído na quarta-feira, na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Pegando aquele gancho, Karina, que você disse, a quarta-feira foi o dia da responsabilidade. Ainda na sessão da tarde da quarta, os ministros começaram a julgar em conjunto 8 ações que tratam da lei de responsabilidade fiscal. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do Plenárias. Plenárias está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ainda na sessão da tarde da quarta-feira, dia 27 de fevereiro, os ministros do STF começaram a julgar, em conjunto, 8 ações que tratam da lei de responsabilidade fiscal, todas sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. No ano 2000, entrou em vigor no país a Lei de Responsabilidade Fiscal. A norma tem 75 artigos e diz como os governos federal, estaduais e municipais devem gastar os recursos que são arrecadados. A lei também prevê punições para os gestores que não cumprirem as regras.
A lei diz, por exemplo, que os gastos dos estados com o salário de servidores do Executivo calculados na receita líquida não podem passar de 50% na União e 60% nos estados e municípios. Quando os gastos com o pessoal estiverem acima desses limites estabelecidos pela lei, os estados, o Distrito Federal e o governo federal deveriam reduzir em 20% as despesas com cargos comissionados, reduzir jornada de trabalho e salários ou ainda demitir servidores não estáveis. Em caso de descumprimento no teto dos gastos, os entes ficam impedidos de contratar operações de crédito e não podem receber transferências voluntárias da União até reajustarem as contas. Um pouco depois de entrar em vigor, 8 ações questionando trechos da lei chegaram ao STF. A Corte, em 2002, suspendeu por meio de liminar a possibilidade de estados endividados diminuírem salários e reduzirem a jornada de trabalho de servidores. As ações sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal começaram a ser julgadas nesta quarta-feira. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, apresentou questão de ordem sobre a participação dele no julgamento por ter sido advogado-geral da União. O mesmo ocorre com o ministro Gilmar Mendes, que também ocupou esse cargo. O ministro Toffoli disse que, apesar de ter exercido o cargo, não se considerava impedido de participar do julgamento. De fato, embora tenha ocupado ao tempo da tramitação desta ação direta, refiro-me a de número 2238, o cargo de advogado-geral da União, não me manifestei em nenhuma ocasião quanto à celeuma posta sob apreciação. Os ministros concordaram que não há impedimento. Em seguida, os autores da ação e os advogados que falaram como amigos à Corte defenderam a inconstitucionalidade de parte da lei. Resolver os problemas de finanças às custas dos vencimentos dos servidores não é o melhor caminho que a Constituição estabelece e nem o país espera dos legisladores e de todos nós, enfim. Já a Advocacia Geral da União disse que a lei é essencial para a gestão fiscal do país. Destacou que antes da norma, o socorro financeiro da União aos estados chegou a 730 bilhões de reais, ou seja, 11% do produto interno bruto do Brasil em 2017. A previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal representa uma alternativa que evita que as remunerações sejam longamente atrasadas ou parceladas, como vem ocorrendo em alguns entes da Federação que estão em grave situação fiscal. Última a falar, a Procuradora-Geral da República ressaltou que a lei trouxe mais transparência para o uso das verbas públicas, mas que a norma não pode interferir em direitos fundamentais. Esta é uma lei importante. Ela confirma a importância da boa gestão em prol da democracia, de direitos fundamentais e dos poderes estabelecidos na Constituição. Mas esta boa finalidade da lei não pode vir em detrimento de direitos subjetivos, do princípio da separação de poderes e do próprio sistema federativo instituído na Constituição. E vamos para a sessão plenária da quinta-feira. Na pauta de julgamentos da sessão da quinta, a retomada da análise de uma ação direta de inconstitucionalidade que trata do plano de carreiras de servidores federais da ciência e tecnologia. Antes de rever como foi a sessão da quinta-feira, vamos saber um pouco mais sobre esse tema. De relatoria da ministra Carmen Lúcia, a ação direta de inconstitucionalidade foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questiona 2 artigos de uma lei de 1993. Válida em todo o país, ela permite o ingresso de servidores da área da ciência e tecnologia de forma direta a cargos mais altos. A lei é válida para administração direta, fundações públicas e autarquias, mas para a PGR não respeita o início da atividade e atuação em classe inicial, antes da ida a cargos mais elevados. A Procuradoria também alega uma suposta vinculação e equiparação, o que violaria a Constituição Federal. Isso, para qualquer pessoa, não precisa ser advogado, jurista, leigo, soa absolutamente anormal. É uma tipicidade, né? Não é comum que você comece a sua vida por uma posição mais alta do que aquela primeira, que seria normal, é o ingresso do primeiro piso. Karina, e esse julgamento aconteceu efetivamente na sessão da quinta-feira com uma curiosidade. A ministra Carmen Lúcia, relatora que já havia votado, já apresentou o voto em sessão anterior, ela modificou o voto.
Ela acabou modificando o voto para seguir a mesma linha de entendimento do ministro Edson Fachin. Declarava a constitucionalidade de um dos dispositivos que estavam sendo questionados e declarava a inconstitucionalidade de um outro dispositivo, que é justamente o dispositivo da legislação que permitia esse ingresso na carreira já no degrau máximo dessa carreira pública. Então, os ministros entenderam, por maioria, e aí acabaram dando procedência parcial a essa ação direta de inconstitucionalidade, que mesmo sendo realizado um concurso público, não se pode ter acesso a esse nível mais alto da carreira diretamente, sob pena de violação do princípio da isonomia e da impessoalidade. Esse foi o fundamento do voto da ministra Carmen Lúcia, que, reajustando o seu voto na mesma linha da divergência que havia sido aberta pelo ministro Edson Fachin, mas agora já ambos confluindo para o mesmo entendimento, acabou prevalecendo no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que haja um concurso público, não se pode ter acesso, por esse concurso público, ao nível máximo da carreira diretamente. É preciso que vá galgando os vários níveis até chegar ao topo da carreira, sob pena de violação desses dois princípios, impessoalidade e isonomia. Pois é, Karina, e este foi apenas um dos julgamentos da sessão plenária da quinta-feira, dia 28 de fevereiro. Vamos a outros da vasta pauta que foi praticamente cumprida, como já dissemos no início do programa. O plenário do Supremo ainda considerou que seguro-saúde está fora da incidência do ISS, o Imposto sobre Serviços. E os ministros também decidiram pela inconstitucionalidade de normas da Bahia sobre exploração de recursos naturais. Vamos rever na reportagem. Em 2007, a Bahia aprovou lei estadual que trata de temas ligados a recursos hídricos e minerais. Decreto assinado em 2009 pelo governador, na época, Jacques Wagner, confirmou que o estado poderia fiscalizar, arrecadar e controlar receitas decorrentes da exploração do minério. No STF, o procurador do estado defendeu a constitucionalidade das normas. A legislação baiana foi, inclusive, muito cautelosa ao prever, na sua legislação de fiscalização, aspectos da lei federal. Então, eu destaco aqui, por exemplo, senhores ministros, o artigo 2º, que diz que os elementos constitutivos da compensação e participação são aqueles definidos na legislação federal específica. A Procuradora-Geral da República disse que as normas foram além dos limites permitidos para o Estado criar leis. A lei baiana, aqui impugnada, e o decreto que a regulamenta, não institui qualquer modalidade tributária, tampouco disciplina a arrecadação de receitas. A pretexto de exercer fiscalização, tais atos limitam-se a prever multas no caso de descumprimento das obrigações ali impostas. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que considerou que parte das normas da Bahia vão contra a Constituição. O que o Estado da Bahia fez, presidente, na verdade foi confundir o artigo 23 com o artigo 24 da Constituição, onde se prevê uma competência legislativa concorrente, normas gerais da União, normas específicas dos estados, são nas matérias do artigo 24. O artigo 23, que prevê a competência comum, é uma competência administrativa, não uma competência legislativa. Utilizando o artigo 23, inciso 11, o Estado legislou, inclusive, em relação à arrecadação diretamente pela Secretaria da Fazenda, infrações, penalidades, ou seja, invadiu a competência privativa da União prevista no artigo 22. Outro caso julgado foi o da cobrança do ISS para seguro-saúde. O plenário isentou essas empresas do pagamento do imposto. Vamos ver como foi a decisão. O caso foi julgado durante embargos de declaração e a decisão vale para todos os processos do mesmo tema em tramitação no país. Por maioria, o plenário decidiu que o seguro-saúde não precisam recolher o ISS porque eles já recolhem o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Mas o tributo continua válido para os planos de saúde. Tendo em conta, especialmente, que a repercussão geral do tema de número 581 restringia-se apenas a planos de saúde. As seguradoras não têm, nem prestam diretamente o serviço, nem têm rede credenciada, é um sistema de reembolso, é diferente a lógica das duas atividades. Portanto, eu acho que é legítima a diferenciação na tributação, como fez a legislação. IOF sobre num caso e ISS no outro. Karina, uma outra decisão importante, o julgamento encerrado, portanto, julgado na sessão plenária da quinta-feira, foi com relação ao teto
remuneratório dos procuradores municipais. Exatamente. Já havia uma maioria formada no Supremo nesse recurso extraordinário da relatoria também do ministro Luiz Fux, mas ministro Gilmar Mendes e nem ministro Ricardo Lewandowski ainda haviam votado e foi retomado esse julgamento e o Supremo acabou definindo que o artigo 3711 da Constituição, ao se referir ao teto remuneratório de procuradores, estabelecendo como teto o valor dos subsídios dos desembargadores dos tribunais de justiça, a Constituição não estabeleceu uma diferença entre procuradores estaduais e municipais e que, portanto, esse teto, então o valor, o quanto ganha um desembargador do Tribunal de Justiça, é o teto que deve ser estabelecido para se fixar o valor da remuneração dos procuradores municipais. E não como decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fixava como teto para o estabelecimento dos subsídios dos procuradores municipais o valor percebido mensalmente pelos prefeitos, ou seja, o chefe do Poder Executivo Municipal. Então, essa foi uma decisão bastante importante no julgamento que acabou sendo concluído na sessão da quinta-feira. Procuradores municipais e procuradores estaduais, de acordo com a Constituição e a interpretação dada pelo Supremo, devem respeitar o teto remuneratório dos desembargadores dos tribunais de justiça, que equivale a 90, que pode ser equivalente a 90,25% do quanto percebem os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, portanto, muitos julgamentos que aconteceram nas sessões plenárias desta semana, como dissemos, marcada inclusive por uma sessão extraordinária na manhã da quarta-feira, já por conta da próxima semana, que será a semana de carnaval, não teremos sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E teremos mais uma sessão extraordinária, Karina, na semana posterior a essa do carnaval, exatamente compensando essa folga que teremos, essa pausa que teremos durante a semana do carnaval. Assim foi dito ontem, na verdade, na sessão da quinta-feira, pelo ministro Luiz Fux, que estava interinamente na presidência da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Então, encontro marcado depois do carnaval, na quarta, quinta-feira, quarta pela manhã e tarde, e na quinta à tarde, no final de semana, com plenárias. Portanto, um bom carnaval para você, Karina, e um bom carnaval para você também, amigo da TV Justiça, que está sempre conosco. E até, portanto, a outra semana depois do carnaval, com mais uma edição do Plenárias, você sempre aqui conosco na TV Justiça.